Eu quero agradecer a meu Deus nesta noite por estarmos aqui pela segunda vez. Nós estivemos aqui da outra vez na época do pastor Desonilton, quando ele pastoreava aqui esta congregação. Eu quero de antemão agradecer a Deus pela vida do pastor Albertino, que é um bom amigo, é um exemplo de humildade. Quem conhece sabe, é um homem de Deus. Também a sua esposa, que sempre nos recebeu tão bem, né? Sempre fomos muito bem recebidos por eles. E eu louvo a Deus por tê-lo como amigo e referência espiritual para a glória de Deus. Queridos, também agradecer a Deus pela vida do irmão Josué, né? Esse homem de Deus que auxilia tão bem nos encontros de casais. Deus abençoe com o e sua família. Saudar também os amados irmãos que estão na minha retaguarda. O pastor esteve em Cabedelo, acho que um ano atrás, trouxe uma mensagem poderosa. Eu quero ser muito rápido, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. São Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 34. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 34. São Mateus 22, 34. Todos acharam? Os irmãos estão procurando, mas vamos ler para adiantarmos. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o Senhor Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Vocês podem dizer glória a Jesus? Meus amados irmãos, é bem verdade que antes de Moisés subir ao monte e Deus dar a ele a revelação do decálogo, das 10 palavras da lei de Deus, a tão conhecida lei moral, é bem verdade que o homem ele já tinha uma lei que Deus havia instituído na mente dele, que é a lei da consciência. Todo homem sabe o certo e sabe o errado. Todo homem não precisa nem a lei chegar até ele, porque a lei da consciência que já está implícito nele, já acusa ele quando ele faz certo e já acusa ele quando ele faz errado. Então Deus quando ele institui a lei, é porque ele estava levantando uma nação, ele estava levantando um povo, e era necessário delimitar, era necessário que o povo tivesse regras normativas, era necessário que o povo entendesse que a lei, ela veio com o objetivo justamente de apontar o pecado, apontar o erro para a forma como as pessoas erravam, a forma como as pessoas elas praticavam. Então o mandamento ele foi algo fundamental para a vida dos hebreus. Mas é interessante que quando nós chegamos no Novo Testamento e chegamos no ministério de Jesus, a gente observa, meus amados irmãos, que Jesus ele é interrogado justamente por essas pessoas que se achavam, né, os guardiões da lei, pelo fato deles estudarem, pelo fato deles escreverem. Por exemplo, os escribas, os fariseus eram elites, eram grupos religiosos da época que estudavam, que buscavam o conhecimento. Mas o interessante é que o próprio Jesus ele chegou a dizer no capítulo 23 do mesmo Evangelho de Mateus, que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. E Jesus disse: olha, façam o que eles dizem, mas não pratiquem aquilo que eles praticam. Porque na realidade aquela religião era uma religião hipócrita. Eles forçavam o povo a carregar um fardo pesado, forçavam o povo a carregar um fardo que eles mesmos, o próprio Jesus chegou a dizer que nem com a ponta do dedo eles moviam de um lado para o outro. Mas a gente começa a compreender pela palavra de Deus que um deles, ou um grupo deles, vai até Jesus, porque Jesus já havia emudecido os saduceus, e eles vão até Jesus com o objetivo de pegar Jesus em algum erro, em alguma situação. Mas quando eles vão até Jesus, uma coisa é interessante, eles perguntam: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus Cristo olha para eles e diz: olha, o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Mas ele vai dizer: mas o segundo mandamento semelhante a este
é amar o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus profere essa palavra, Jesus ele vai justamente na raiz do problema. Por quê? Porque eles apenas falavam da lei, eles não viviam a lei, eles não viviam a lei na sua íntegra. Jesus chegou a dizer e a exclamar por diversas vezes que os escribas e fariseus, eles eram como sepulcros caiados. Por fora eles aparentavam ser uma coisa, mas por dentro eles eram podres, eles não tinham conteúdo, ele não tinha raiz nenhuma. E o interessante, quando nós lemos a palavra e conhecemos a lei, é que esta lei, ela faz com que a gente seja pessoas melhores. A lei, ela nos aponta, porque a lei ela já apontava para Cristo, ela já apontava para a graça que ia chegar, e a lei nunca foi arrancada por Jesus. Ele diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Mas a lei, irmãos, a palavra de Deus, ela vem com o objetivo de mudar algo dentro de nós. Ela precisa mudar algo dentro de nós. Aqueles homens que se intitulavam guardiões da lei, aqueles homens que se intitulavam homens que detinham o conhecimento, porque conhecia a Torá de um lado para o outro, eles não viviam a palavra, aquilo que eles liam, eles não conseguiam viver. E Jesus foi logo justamente na raiz da ferida: vocês são hipócritas, vocês estão pregando uma coisa que vocês não vivem, vocês estão com a essência que é a palavra na mão de vocês, mas vocês não conseguem ser pessoas melhores. Por quê, irmãos? Simplesmente eles eram grupos elitizados, grupos em que eles se organizavam em equipes, eles não se juntavam com o povo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a palavra, irmãos, ela tem uma conotação máxima. A palavra, ela muda a vida do ser humano. Aí quando nós vamos analisar aquilo que Jesus quis dizer, quando ele diz assim: olha, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo mandamento semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Quando ele usa essa expressão de amar o próximo como a nós mesmos, a gente pode usar essa figura de amor, sabe qual? A do samaritano. Quando Jesus conta uma história que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e neste meado ele é alcançado por malfeitores, e aqueles malfeitores batem naquele homem e deixam ele quase morto. Daqui a pouco vai passando um sacerdote, olha, se compadece, mas não faz nada. Daqui a pouco vai passando um levita, olha, se compadece, não faz nada. Mas daqui a pouco vai passando quem? Um samaritano. Aquele homem desce, tem a mantolia de óleo, aquele homem desce, cuida das feridas. E sabe qual é o real significado do amor? Eu vou dizer aqui para os irmãos aqui nesta noite: amar é você amar as pessoas independentemente das pessoas amar a mim e a você. Amar é a gente dar aos outros aquilo que nós temos. Às vezes alguém não gosta de você, não vai com a sua cara, odeia você, mas você tem a essência do amor de Deus na sua vida, e você perdoa, e você libera perdão, e você tem uma raiz espiritual diante daquele que pode todas as coisas. Nós temos uma essência na mão, irmãos, aqui, a palavra de Deus, e ela precisa mudar a minha vida. Como é que eu vou olhar para as pessoas e agir da mesma forma como ela está agindo comigo? Como é que eu vou agir com as pessoas da forma que as pessoas estão me pisando? Eu vou pisar ela também, para ela saber que eu sou a pessoa, o cara. Se ela pisar no meu pé, ela vai ver quem eu sou. Não, deixa ela pisar, deixa ela falar, deixa ela detratar, deixa ela dizer que você não vale nada. Porque enquanto ela está dizendo isso, Jesus está dizendo assim: ó, bem-aventurado és tu quando mentindo, injuriades, falarem todo mal contra a tua vida por causa de mim. Quanto mais pisa crente, mais crente cresce na presença de Deus. Quanto mais pisa crente, mais ele exala bom cheiro. Quanto mais pisa crente, mais ele libera perdão. Nós estamos vivenciando uma era, irmãos, do evangelho, em que as pessoas resolvem as coisas da justiça, em que crente com crente estão brigando na justiça por alguma coisa. E às vezes estamos carregando a lei debaixo do braço, e a lei não consegue mudar a nossa vida. Me permita, meu pastor, falar essas palavras nesta noite, mas o Espírito Santo, eu não conheço ninguém aqui da congregação, com exceção do irmão Josué, mas eu digo uma coisa, os irmãos, nesta noite eu vinha no caminho e essa palavra vinha queimando no meu coração.
Nós não podemos entrar no caminho dos fariseus, no caminho dos saduceus, apenas proferir a palavra, apenas falar a palavra. Precisamos viver essa palavra. Precisamos viver a essência dessa palavra. Precisamos viver a essência dessa palavra. E eu falo essa palavra aqui nesta noite, debaixo do sangue do Cordeiro, porque eu sei o que é ser caluniado, eu sei o que é ser pisado, mas eu entreguei na mão daquele que governa todas as coisas. Ai, minha sombra, camanava, surianda, labranahai. Se nós não aprendermos a perdoar, nós não alcançaremos os céus. Como é que a gente diz que ama a Deus se não perdoa o nosso irmão que está do lado? A gente que dirige obra, irmão, a gente se depara com cada situação interessante. Eu já sentei com irmãs, dela sentar para mim assim, irmã, e dizer assim: eu sou intrigado do meu pai há 20 anos e canta na igreja e tem responsabilidade com o conjunto e faz parte do ministério, mas não consegue perdoar. Da cama noriastéria mandai. Andarabai surimicamanaya subrinai. O samaritano tinha tudo para nem encostar naquele homem, porque os judeus odiavam ele. O samaritano tinha tudo para nem chegar perto daquele homem, porque os judeus não suportavam o samaritano. Mas ele tinha algo dentro dele que falava muito maior do que uma rixa. Ele tinha algo dentro dele que falava melhor do que um desentendimento. A essência do evangelho muda a crente. Eu dizia essa semana, eu venho falando essa semana lá na congregação, eu digo: irmãos, nós precisamos fazer reavaliação do nosso ministério. Nós precisamos fazer reavaliação em nós mesmos. Porque, irmão, como é que o crente é ruim hoje e daqui a 10 anos ele é ruim, daqui a 20 anos ele continua sendo ruim, e se daqui a 30 anos você chegar, ele tiver com a bengala na mão, ele é ruim do mesmo jeito, e no evangelho não muda ele. Porque às vezes permite que o ego chegue à cabeça, porque às vezes pensa que ele ou ela é a última bala, é a última Coca-Cola do deserto. Não! Nós estamos aqui pela graça de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas. Não é pelos meus méritos, não é pelas minhas qualidades, não é pelas minhas vocações, não. É a graça de Deus em nós. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos nesta noite. Enquanto às vezes você está dormindo, tem alguém que está de joelho orando pela tua vida, dizendo: Deus abençoa, Deus enche, Deus faz uma coisa nova. Então o Espírito Santo me usa nesse altar para dizer: é noite de você fazer uma introspectiva nesta noite e começar a fazer correção. Deus está entrando no âmago da tua alma para que coisa nova aconteça. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Jesus nesta noite? Tem um mistério de Deus aqui neste altar. Deus está entrando nesse negócio, está colocando o que está fora do lugar no lugar. Deus começa uma grande obra a partir de hoje. Escuta a voz de Deus.